Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos falar sobre quais são as possibilidades de pedido de nacionalidade, de uma forma geral, assim, bem papum, pra vocês terem uma ideia, assim, geral de quais são as possibilidades, tá? E aí, claro, a gente tem aqui outros vídeos explicando alguns desses tipos de nacionalidade e aí vocês podem conferir aqui no nosso canal, mais especificado, com explicações e tudo mais. Então esse aqui vai ser para dar uma ideia geral e aí você vê se efetivamente alguma dessas opções pode se encaixar para o que você quer, a sua situação que você precisa. Então toca a vinheta para a gente começar. Então, como eu falei, vou enumerar aqui quais são os principais tipos e também alguns são pouco conhecidos para que vocês tenham uma ideia geral, ok? Então, vou começar pela opção mais conhecida, que é a opção de você fazer o pedido de nacionalidade porque você tem ascendência portuguesa. Lembrando que aqui em Portugal só é possível pedir até o 3º grau, ou seja, se a gente vai para filho pode pedir, neto pode pedir. Depois disso já não pode mais pedir. Então, se você tem um avô português, você pode solicitar. Ou se o seu pai ou sua mãe tem um avô ou uma avó portuguesa, tem que solicitar, por exemplo, primeiro para o seu pai ou a sua mãe e depois para você, tá bom? Então, tenham sempre isso em mente. Então, a primeira opção é realmente o pedido de nacionalidade ainda originária, por ascendência, e aí pode ser neto ou filho. Ok? E aí são mesmo atribuição. E aí eu vou passar agora para as seguintes opções. Então, agora falamos da primeira e da segunda, agora vamos falar a partir da terceira, que são processos de aquisição de nacionalidade. Então, quem é que pode adquirir a nacionalidade portuguesa? O primeiro, mais preciso desse tipo, é por tempo de residência. Então, se você reside em Portugal legalmente, né, com o cartão de cidadão há pelo menos 5 anos, e aí a partir disso, lembrando que o visto de residência, apenas o de residência, ele conta para esse tempo, tá? De residência legal aqui em Portugal. A partir de 5 anos você pode fazer o seu pedido de nacionalidade. Antes disso, não pode dar entrada no pedido, tem que realmente esperar completar os 5 anos. E aí temos outras opções também de aquisição relativas ao tempo, como por exemplo, união estável, né? Que é que a gente chama de união de facto, depois de 3 anos de união de facto comprovada. E aí essa união de facto, no caso da união de facto, precisa ter um reconhecimento do tribunal aqui em Portugal para reconhecer essa situação de fato. E aí com essa sentença a gente pode dar entrada no pedido, certo? Outra opção é pelo casamento. Então, os 3 anos de casamento também, a partir de 3 anos de casamento, tem que ter o casamento registrado aqui em Portugal. Então, por exemplo, uma pessoa casada nos Estados Unidos precisa fazer a transcrição do casamento aqui em Portugal, que é claro que a transcrição vai conter a data em que o casamento efetivamente foi realizado. Então, digamos que o casamento foi realizado em 2015. Então, vai ter a data de 2015 registrada aqui em Portugal e já vai poder fazer o pedido de nacionalidade nos dias de hoje, porque 2015 para cá já tem quase 8 anos, ou já tem 8 anos. Então, o casamento seria também uma outra opção. Uma outra opção é efetivamente a aquisição de nacionalidade por ascendência. Então, se você é pai ou mãe de um português originário, então uma pessoa que é realmente portuguesa, e pai mesmo e mães por sangue, então não pode ser adoção. Nesse caso, se você tiver residência aqui em Portugal há pelo menos 5 anos, independente de título, ou seja, não precisa estar com residência legal aqui em Portugal, você vai poder fazer o pedido da sua nacionalidade. Então, depois que você já completou 5 anos de residência aqui em Portugal, claro, se você não tem título, você vai ter que provar que você está aqui, esteve aqui em Portugal por 5 anos. Normalmente isso é feito através das declarações do imposto de renda. Você também vai poder fazer o seu pedido de nacionalidade ou seja, precisar comprovar 5 anos de residência legal. Então, essa também é uma hipótese interessante. Uma outra opção é você fazer o pedido de nacionalidade se o seu filho for nascido aqui em Portugal e você residir aqui em Portugal. Então, essa também é uma opção. E isso vale, ou seja, essa lei, a lei de nacionalidade foi modificada
no ano passado, então entrou em vigor, mas os efeitos disso são retroativos, independente de data. Então, se, por exemplo, o seu filho, ele nasceu aqui em Portugal e você já tinha, por exemplo, a autorização de residência aqui, você residia legalmente aqui em Portugal, o seu filho nasceu aqui, mas na época essa lei ainda não estava em vigor. Atualmente, com essa lei em vigor, você pode fazer o pedido na nacionalidade do seu filho. Então, isso também é uma hipótese bastante interessante. E aí, mais uma hipótese, também é bastante conhecida, é a possibilidade da aquisição de nacionalidade para quem é descendente de judeu sefardita. Nesse caso, não tem um limite, ou seja, do parentesco. Então isso pode ir lá para trás, não tem nenhum problema. Mas isso tem que ser provado e tem inclusive ser provado perante a comunidade islâmica aqui de Portugal, seja de Porto ou a de Lisboa. Então esses processos ainda podem ser solicitados, tá bem? E claro que os requisitos, vai ter um prazo temporal aí pra gente poder dar entrada nesses pedidos, mas também é possível ainda. Dita a lista das possibilidades de uma forma geral, todos eles vão ter requisitos mais específicos. Eu falei que é só enumerar, mas eu não consigo, eu sempre acabo explicando as coisas aqui pra vocês. Mas de qualquer das formas, tem requisitos específicos, tem coisas que a gente precisa observar pra poder dar entrada nesses pedidos. A boa notícia é que agora já é possível que os pedidos, todas essas hipóteses sejam realizadas por advogado através de uma plataforma eletrônica. E por que isso é uma boa novidade? Porque antes era possível só alguns tipos de processo, agora eles alargaram para todos os processos. E o que acontece? Esses processos, quando a gente dá entrada por esse portal, eles têm o caminhar mais rápido nesse início de processo, que é o protocolo, o pagamento, ou seja, a gente evita, já recebe a chave de acesso. Então, efetivamente, no começo do processo, ele anda muito rápido e a gente economiza muitos bons meses do caminhar do processo. Depois, quando ele vai para a parte de análise, ou seja, a verificação dos documentos e a consulta aos órgãos que são necessários serem consultados, como, por exemplo, já vou dar aqui mais uma informação, que eles vão verificar antecedentes criminais, eles vão verificar, caso for tempo de residência, vão fazer a verificação também do tempo de residência, vão consultar ali algumas entidades que podem fornecer dados importantes para esse processo. Então o RN vai consultar isso de forma oficiosa, então não depende do requerente nem do advogado. Então eles fazem essas consultas, analisam toda a documentação apresentada e aí então deferem ou requerem novos documentos para aí depois continuar analisando o processo, e aí o fim esperado é que seja concedida a nacionalidade. Essa possibilidade de a gente fazer isso online tem melhorado bastante a experiência dos nossos clientes e a mesma experiência dos próprios advogados, porque a gente recebe todas as informações do processo quase de maneira imediata. Então, assim, em no máximo 2 dias a gente já tem todas as informações do processo, não tem aquela história de esperar para poder receber a chave de consulta, às vezes não recebe, esse tipo de coisa. Infelizmente acontece, são muitos processos, não é? Então, essa é uma ótima informação, apenas advogados e solicitadores que podem ter acesso a esse portal e fazer esse tipo de pedido, tá bom? Mas isso também não falta advogados e solicitadores para poder auxiliar a população nesse sentido. Tá bom? E claro que é uma segurança de que o advogado solicitador que trabalha com isso sabe quais são os documentos, conhece, vai fazer tudo direitinho. A chance do processo voltar ou do processo de ser solicitado algum documento, alguma coisa assim, é muito menor, porque efetivamente essa pré-análise já foi feita por um profissional especializado, um profissional que conhece do assunto, tá bom? Então, se precisarem de algum auxílio, se tiverem interesse em fazer a nacionalidade de vocês e queiram fazer isso com a gente, entrem em contato. Então vocês têm aqui na descrição do vídeo os nossos contatos. Então fiquem à vontade para isso. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, não sei que horas vocês estão assistindo. E não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para receberem sempre os vídeos novos, em que nós falamos aqui sobre esses assuntos de nacionalidade e regularização aqui em Portugal, marcas e patentes no mundo inteiro. Então acompanhem a gente, ficaremos felizes em tê-los, em ter a vossa companhia por aqui. Até a próxima!